Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, momento esse em que nos reunimos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento, elevados até a Deus nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados por este amor de Jesus que nos reúne aqui em um mesmo propósito hoje. Meus amados irmãos, que hoje, nesta manhã de quarta-feira, possamos receber em nosso coração aquela alegria, aquela felicidade, aquele entusiasmo que vem de Jesus, que possamos olhar hoje as coisas boas da vida, que hoje possamos tirar o nosso foco do que é ruim, do que deu errado, do que está às vezes esse olhar pessimista, que possamos hoje, nesta quarta-feira, abrir o nosso coração para Jesus, para as alegrias do Cristo e enxergar quantas coisas boas têm nos acontecido, quantos momentos de felicidade a gente tem vivido em nosso dia, mas não estamos valorizando estes momentos. Então, hoje que possamos enxergá-los, valorizar esses instantes de alegria, esses instantes que sentimos todas as bênçãos que Deus nos concede e que possamos olhar para a vida com muito mais amor. Meus amados irmãos, são com essas palavras e, claro, sempre convidando a Jesus para estar presente aqui conosco, eu gostaria que hoje nós possamos iniciar o nosso Evangelho com uma mensagem muito especial do querido Espírito André Luiz. E é uma mensagem que vem nos falar sobre alegria e sobre felicidade. Hoje, nós encontramos esse trecho que iremos refletir aqui no livro que estamos acompanhando, estamos todos os dias seguindo uma mensagem deste livro, que é Um Minuto com Chico Xavier, e hoje a mensagem é de número 135. E André Luiz, ele diz para nós: de que serve a felicidade dos felizes quando não diminui a infelicidade dos que se sentem menos felizes? André Luiz, ele traz uma reflexão aqui para nós nessas palavras dele. Ele coloca do que serve toda a felicidade do mundo se isso não ajuda nem um pouco ao próximo. Do que adianta a gente ter toda a felicidade, mas não estender a mão para cessar um pouco a dor do outro, para secar a lágrima de alguém, para amparar o próximo? Essa felicidade egoísta, que olha só para si e busca só o que lhe faz bem, sem sequer olhar para o lado e perceber que tem alguém necessitado, que seja do amparo material, que seja também do amparo moral. Meus irmãos, sobre essa mensagem de hoje, eu me lembrei, aqui lendo um pouco ela, para o nosso Evangelho, eu me lembrei de uma passagem que todos nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Lembremos, só para contextualizar, que depois da partida de Jesus, do retorno do Cristo para a vida espiritual, os apóstolos continuaram a caminhada da Boa Nova. Eles continuaram partilhando as mensagens de Jesus. E aí nós temos justamente
em Atos dos Apóstolos essa parte para a gente. Essa parte marcada da caminhada dos apóstolos. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 8, temos um momento de Filipe, o apóstolo Filipe. Temos um momento em que ele irá entrar na Samaria. E ali ele irá pregar as palavras de Jesus. Ele irá levar aquelas palavras de esperança, de consolo a todos que estão necessitados. Felipe, ele buscava a felicidade amparando ao outro. Felipe, ele buscava não as alegrias da terra, passageiras, mas ele buscava as alegrias da vida eterna. Porque não há alegria e sentimento de felicidade maior para o nosso coração do que quando se estende a mão a alguém que precisa e se faz isso por amor, se faz isso genuinamente. E somos invadidos no coração por aquele sentimento de paz, aquela serenidade, porque foi feita a caridade do fundo do coração. Então, Felipe, assim ele fazia. Ele estava ali na Samaria partilhando, ajudando ao próximo, secando as lágrimas, curando os feridos, proclamando a palavra. Ele estava partilhando a felicidade que ele tinha recebido de Jesus. Ele não guardou só para ele, ele foi partilhar com os menos felizes. O que aconteceu? Isso aí virou, meus irmãos, um destaque naquele momento. Porque todo mundo ficou maravilhado com tudo que Felipe estava fazendo. As pessoas ali, ao receberem aquela ajuda de forma tão genuína, ficaram encantadas. Então toda Samaria começou ali, a um fala com o outro, a um fala com o outro. E justamente nesta região havia um homem chamado Simão. Simão, ele era um homem que aqui é colocado para a gente, eu acho até melhor a gente poder ler este trecho, lá em Atos, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim para nós, que havia lá na Samaria um certo homem de nome Simão, que estivera antes na cidade. E ele estava praticando magia e extasiando a nação dos samaritanos, e ele próprio dizia que ele era o grande. E ele puxava a atenção para ele ser o destaque. Então, o que esse homem de nome Simão estava fazendo? Ele estava praticando, aqui é colocado para a gente magia, então isso ia maravilhando os olhos das pessoas, porque elas ficavam ali encantadas, hipnotizadas com aquilo, porque naquela época se gostava muito dessa questão do fenômeno das coisas. Quanto maior o fenômeno, mais as pessoas ficavam impactadas. E aí Simão estava lá impactando, sabe, as pessoas com aquilo, cada vez mais coisas maiores. Só que naquele instante, Simão percebeu que aquilo não estava bastando para reter a atenção das pessoas. Ele começou a perceber que Filipe, na sua pequenez, na sua humildade, estava chamando muito mais atenção do que ele, que estava fazendo aqueles atos grandiosos e impactantes aos olhos materiais. Isso aconteceu por quê? Porque Filipe estava compartilhando a felicidade eterna com Jesus, aquela felicidade que toca um coração e serena esse coração. Agora Simão já estava ali partilhando aqueles eventos, aquelas coisas impactantes aos olhos materiais, mas não causava nenhum impacto no coração das pessoas. Então o que aconteceu? O foco saiu do Simão e foi lá para Filipe. Só que Simão foi lá também.
foi lá ver o que esse Filipe estava fazendo. Ele pensou, bom, ele está chamando mais atenção do que eu vou lá conferir o que ele está partilhando com as pessoas. E não só Simão foi para lá. O que Filipe estava fazendo estava chamando tanta atenção, porque estava sendo verdadeiro do coração, que Pedro e mais um apóstolo também foram para lá para ajudá-lo nessa missão. Então Pedro também chegou. E aí que as curas aumentaram, a palavra da boa nova, e Simão só observando. Até que um dia Simão se aproximou de Pedro, o apóstolo Pedro, diante de toda essa situação. E ele diz o seguinte: Pedro, ele vai dizer para Pedro: Pedro, dai a mim também toda essa autoridade que vocês possuem, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos também recebam o Espírito Santo. E nesse momento que Simão fala isso para Pedro, ele pega um bolo de dinheiro, coloca na mão de Pedro e diz: aqui, como se ele estivesse falando, aqui eu estou te dando esse dinheiro. Me concede toda essa autoridade que você tem, de que você cura, que você coloca a mão, impõe as mãos nas pessoas e elas ficam curadas, elas ficam maravilhadas. Eu também quero isso. Então toma aqui esse dinheiro. O que Simão estava fazendo? Simão estava querendo comprar as alegrias de Deus. Simão estava querendo comprar as alegrias do céu, as bênçãos do céu. E aí Pedro, quando recebe esse dinheiro nas mãos, ele logo devolve para Simão, ele não fica com o dinheiro, e ele diz: a tua prata permaneça junto a ti para a ruína, porque supõe adquirir o dom de Deus mediante uma soma de dinheiro? Olha, não há para ti senão uma porção, não há para ti parte nem porção nesse assunto, pois o teu coração não está reto diante de Deus. Pedro fica bravo com Simão. Pedro diz: toma aqui o seu dinheiro. Por acaso você acha que você pode comprar as bênçãos, o dom de Deus com dinheiro? Afinal, Jesus nos ensinou: dai de graça o que de graça recebestes. Você acha que você pode comprar as bênçãos do céu com dinheiro? Não. A felicidade de Deus não se compra com dinheiro. Toma aqui. Olha, o teu coração não está reto em Deus. O teu coração não está reto em Deus por causa dessa atitude sua, da sua intenção. E meus irmãos, por que eu trouxe essa história hoje aqui para nós? Porque Simão, ele é a personificação, para a gente pensar, daquele coração que deseja comprar, que está acostumado a ter tudo no mundo e deseja comprar a felicidade. Simão, ele queria comprar a felicidade, ele queria ter o que Pedro fazia, o que Filipe fazia, o que os apóstolos estavam fazendo. Ele queria aquilo para ele poder se sentir feliz, para ele se sentir completo. Ele não queria as bênçãos, o que Pedro estava fazendo, o que Filipe estava, para ajudar o outro. Ele queria para ele ser o destaque. Uma intenção bem diferente do que dos apóstolos. Filipe, Pedro e os outros apóstolos que ali estavam na Samaria estavam estendendo a mão para partilhar a alegria de Jesus, auxiliando aqueles que estão sofrendo. Simão não. Simão, ele queria ele ser o destaque. Ele queria a felicidade do mundo. Ele queria sentir todo aquele orgulho do mundo. E ele queria reproduzir só nos atos o que Pedro, o que Filipe estava fazendo, para ele se sentir feliz com aquilo, que as pessoas iriam impactar, iriam reconhecê-lo. Mas o coração dele não era para poder partilhar
a felicidade de Jesus. Então hoje eu deixo aqui para nós esta história, para que possamos pensar no dia a dia, quais têm sido as nossas intenções, com o que pedimos a Deus, com o que rogamos a Jesus, com as nossas atitudes. A nossa intenção é uma intenção de que possamos levar um pouco dessa alegria, dessa serenidade, dessa felicidade de Jesus, partilhando com aqueles que estão necessitados de uma palavra de esperança, que estão desanimados, que estão tristes, passando por um momento difícil. Será que a nossa intenção é levar esse consolo, essa esperança, essa alegria de Jesus verdadeiramente a esses irmãos? Ou a nossa intenção é nos beneficiar e nos sentir bem com aquilo apenas? Meditemos sobre as nossas atitudes. Se elas ainda estão enraizadas naquela felicidade egoísta que quer apenas a si sentir bem. Ou será que já estamos vivendo, nem que seja um pouco, essa felicidade de Jesus, que é aquela felicidade que cresce quando a gente vê que o outro também está bem. É aquela felicidade que cresce quando a gente vê e enxerga que o outro ele também está aurindo essa felicidade. Uma felicidade partilhada por caridade. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui para nós esta mensagem na quarta-feira, para o nosso coração. Desejo a todos uma excelente manhã. Deixo aqui o boa tarde, boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus. Meus amados irmãos, nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz e que assim seja.